12 e 27, a palavra do Senhor nos diz: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Pai querido, te agradecemos, porque nós somos realmente o que a tua palavra diz, que nós somos corpo de Cristo e somos membro desse corpo. E é assim que nós precisamos entender a vida cristã, e que a tua palavra possa encontrar guarida nos corações. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, fundamentado nesse versículo da palavra do Senhor, eu quero falar nessa noite sobre a igreja, uma família muito especial. Eu já falei outra feita em algumas coisas nesta área, mas há algo mais a falar aqui. Que a igreja é uma família muito especial. E a igreja precisa entender. Primeiro, irmãos, que nós temos que entender que não há família sem problemas. Não existe aqui na terra famílias perfeitas. E assim como não há famílias perfeitas, também não há igreja perfeita. De vez em quando, alguém diz: pastor, eu quero vir para a igreja, Assembleia de Deus. Eu digo duas coisas sempre. Meus queridos, nós não temos dificuldade em receber pessoas que vêm de outra igreja. Pelo contrário, ficamos felizes. Mas eu deixo duas coisas bem claras. Primeiro, venha com livre e espontânea vontade. Não porque alguém convidou, porque nós instruímos os nossos membros não ficar convidando crente de outra igreja. Nós temos que ganhar aqueles que não aceitaram a Cristo ainda. Uma pergunta que eu faço às pessoas: você vem por quê? Não, porque a Assembleia de Deus é assim, assim. Eu sempre digo: olha, querido, não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Você vai ver que a Assembleia de Deus também não é perfeita, porque não existe família perfeita e não existe igreja perfeita. Eu costumo dizer que igreja perfeita é só no céu. Mas por enquanto nós não estamos no céu. Então nós temos que entender que existem imperfeições aqui entre nós. É claro que nós recebemos com alegria os irmãos que vêm de outras igrejas, querem congregar conosco, somos felizes, se tornamos uma família. Somos uma família só, bem da verdade, né? E a igreja está de portas abertas para receber esses irmãos sem nenhum problema. É claro que não podemos ficar convidando pessoas de outra igreja. Os que vêm por livre e espontânea vontade, e aqui serão aceitos e recebidos como vamos viver numa família como os demais. Porém, irmãos, como nós ainda não chegamos no céu, porque perfeição é só no céu, é lá que nós vamos atingir a plena perfeição. Enquanto não atingimos a plena perfeição, é claro que nós estamos indo de perfeição a perfeição, se ajustando em Cristo, até atingir o dia perfeito, né? Mas, porque somos uma família, irmãos, a igreja é uma família, nós precisamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. E aqui é o ponto X da igreja ter as vitórias que precisa ter, é quando cada crente venha entender que realmente ele precisa aprender a viver em harmonia. Irmãos, nós temos diferenças, somos diferentes, podemos até ter queixa uns contra os outros, mas nós não podemos lutar um contra o outro. Podemos até ter alguma questãozinha, alguma queixa um do outro,
Mas nós não podemos guerrear um contra o outro. Não podemos, em hipótese alguma, porque nós somos membros do mesmo corpo. E só uma pessoa desprovida da razão, irmãos, é uma pessoa que vai agredir o seu próprio corpo, ou algum membro do seu corpo. Só uma pessoa sem a razão que vai pegar e bater no seu rosto, cortar sua orelha, machucar o seu olho. Só uma pessoa desprovida de razão. Porque uma pessoa na sua razão não vai fazer isso. E assim, irmãos, nós somos membros, somos diversos membros, mas pertencemos a um corpo, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós não podemos, em hipótese alguma, ficar nos agredindo. E aqui eu quero falar alguma coisa então nesse assunto com os irmãos. Primeiro, a igreja, irmãos, como a família, ela precisa seguir as ordens do seu Senhor. A igreja, como família de Cristo, ela precisa seguir as ordens do seu mestre. Há um Senhor que é o dono da igreja, há aquele que é o cabeça da igreja, há aquele que comanda a igreja. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, e o corpo, irmão, segue as ordens que emanam da cabeça. Nós não podemos ficar fora do comando do nosso mestre. Há um comandante, é aquele que comanda a igreja, e quem comanda essa igreja é Jesus. E nós não podemos perder isso de vista. Não temos o direito, irmãos, de governar a nós mesmos. Nós precisamos obedecer a Cristo. Você não pode, em hipótese alguma, achar que você tem o direito de governar a si mesmo na questão de igreja e fazer aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você mesmo dá a sua interpretação da Bíblia Sagrada. Não, irmãos. Há um governo e nós precisamos obedecer a Cristo. Quem não está sujeito a obedecer a Cristo, quem não está sujeito a obedecer o Evangelho de Jesus, não está credenciado a pertencer a esta igreja, a pertencer à igreja de Cristo. Só está credenciado a pertencer à igreja de Cristo aquele que está disposto a obedecer. A obediência, irmãos, a Cristo faz parte do nosso DNA. Faz parte da essência do crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele obedece a Cristo, a palavra de Deus, com alegria. Não é um peso obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, é libertação, é liberdade, é alegria. Obedecer a Cristo, irmãos, traz felicidade, traz contentamento, traz prazer. Como família de Deus e corpo de Cristo, irmãos, nós precisamos seguir as ordens de Cristo em todos os sentidos da vida. Eu não posso obedecer partes. Não, irmãos, eu preciso obedecer e aceitar a palavra de Deus como um todo. A igreja é conduzida não segundo o nosso querer, não segundo o querer de algumas pessoas, não segundo o querer até mesmo de alguns, de um concílio simplesmente pastoral, ou de presbitério, ou de uma diretoria. Não, irmãos, a igreja é conduzida segundo a vontade do seu dono, que é Jesus, porque o dono dessa igreja não é a convenção, não é o pastor Nilton, não é pastor Ferreira, não é um grupo de pastores, não é um grupo de presbíteros, não é o ministério local, não, o dono da igreja é Jesus, irmãos. Existe, claro, uma organização terrena para conduzir os passos da igreja no que tange à sociedade, como uma pessoa jurídica. A igreja tem que ter uma diretoria, tem que ter uma liderança, sem dúvida, mas acima da liderança que vai coordenando os trabalhos, implementando os trabalhos aqui na terra, há um comando que é do Senhor, irmãos. E nós precisamos pautar esse comando da igreja pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá as diretrizes, é a palavra de Deus que nos dá a orientação. E há momentos que o Espírito Santo também orienta.
isso pode, isso não pode, vá mais adiante, adiante não. Era assim que Paulo, era assim que os apóstolos se conduziam. Houve momentos que até Paulo, Barnabé e outros quiseram abrir trabalho em algum lugar, mas a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo mostrou outro lugar que eles deveriam abrir trabalho. Então, irmãos, nós precisamos estar ligados com os céus, porque o Espírito Santo também nos conduz àquilo que devemos fazer. Mas o Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar em conformidade com a vontade suprema daquilo que está registrado, daquilo que está na palavra de Deus. Nossa vontade, os nossos caprichos não podem suplantar as ordens do comandante da igreja, do cabeça da igreja, do comando da igreja, que é Jesus, aquele que nos comprou com seu precioso sangue, quem pagou o preço no Calvário, quem comprou nossas vidas, resgatou da morte, resgatou do pecado, resgatou e nos libertou e nos colocou num novo e vivo caminho, foi Jesus, irmãos, e Ele é o comando desta igreja. Aleluia. A igreja, irmãos, como família, ela é composta de pessoas que são lavadas pelo sangue de Cristo. A igreja não é composta de anjos, a igreja não é composta de serafins, de arcanjos. A igreja é composta de homens, e aqui homens e mulheres, claro, né? Homens e mulheres lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Irmãos, a igreja é composta de crentes e pessoas que passam a ser irmãos pelo novo nascimento, pelo nascimento em Cristo. Nós passamos a ser irmãos e pertencemos à família de Cristo. Você, irmãos, eu já disse isso uma vez, você pode escolher com quem vai se casar. Você pode escolher quem serão teus amigos. Você pode escolher que profissão você vai ter ou vai trabalhar. Você pode fazer praticamente tudo na terra, você pode escolher. E tudo acontece com escolhas. Mas você, irmãos, não tem como escolher seus irmãos. Não tem como você escolher seus irmãos. Você pode escolher tudo, mas seu irmão você não pode escolher. Ele vem, se é homem ou mulher, se é feio ou bonito, se é do jeito que é irmão. Chegou, é irmão e não tem como você não querer. Eles chegam e, com alegria ou não, são recebidos numa casa. E com alegria ou não, eles passam a ser seu irmão. Você querendo ou não querendo? Eu não queria que a minha mãe ficasse grávida, não queria ter outro irmão. Querendo ou não querendo, o irmão chega, se é com alegria ou com tristeza, mas ele é seu irmão. E não tem como você negar isso. Você até pode querer rejeitar, mas ele vai ser sempre seu irmão. Assim é na igreja, irmãos. Embora todos estejamos debaixo do senhorio de Cristo e sejamos habitados pelo Espírito Santo, nós somos diferentes uns dos outros. Há temperamentos diferentes, gostos diferentes, somos criados em lares diferentes, mas agora em Cristo nós somos irmãos. E nós precisamos agora viver como irmãos, andar como os irmãos. Os membros do corpo não são todos iguais, irmãos, sem dúvida. Pelo contrário, os membros do corpo são todos bem diferentes um do outro. Mas aqui, irmãos, que é a beleza da igreja. A beleza da igreja, irmãos, é que a igreja é uma unidade na diversidade. A igreja é uma unidade. Ela tem que viver em união na diversidade. Porque nós não somos iguais. E Deus não quer que nós sejamos iguais. O Senhor não disse para nós ser uniforme. Todos andar iguais, com o mesmo uniforme, com o mesmo jeito, fazendo
tudo copiando um outro, e não. O Senhor não mandou nós ser iguais, uniforme. O Senhor mandou nós ser unidos. Com as nossas diferenças, mas nós somos unidos. Assim como o membro do corpo, um é diferente do outro. O nariz é diferente da orelha. Os olhos são diferentes da boca. Mas são todos unidos. Todos fazem o comando da mente para que o corpo possa estar bem. Assim, irmãos, nós somos diferentes, mas somos unidos. No comando de Cristo, nós estamos lutando para ir para o céu e para a harmonia do corpo de Cristo aqui na terra. Então, irmãos, não podemos ser rivais um dos outros. A igreja, irmãos, os membros, a membresia, não somos rivais um dos outros, mas nós somos irmãos. E é aqui, irmãos, que está a preciosidade de a igreja entender isso, para que a harmonia venha a ser total no meio da igreja, porque precisamos sempre honrar uns aos outros, cuidar um dos outros, abençoar um ao outro. A mão não pode ficar com guerra com o pé não pode ficar em guerra com as mãos. Não, irmãos, tem que ter harmonia. Nossas diferenças não nos devem nos separar, mas as diferenças, elas vêm para nos complementar um ao outro. E é assim que nós temos que entender a membresia do corpo de Cristo, irmãos. Deus nos fez diferentes um dos outros e nos deu dons diferentes, habilidades diferentes, maneira de agir, de pensar, de falar diferente, para que possamos suprir as necessidades um do outro. Já pensou se todos fossem iguais? O mundo seria chato, seria complicado. Já pensou todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, agindo da mesma coisa, falando da mesma maneira? Que mundo seria? Mas o mundo é diferente. E na igreja, nós somos diferentes, pensamos diferentes, gostos diferentes, habilidades diferentes. Agora nós colocamos tudo isso na mão de Cristo, que é o comandante, e Ele nos comanda para o aperfeiçoamento um do outro. A habilidade de um vai ajudar o outro, aquilo que aquele outro faz com talento, com graça, vai abençoar o outro, e assim a igreja vai se movendo na face da terra, até chegarmos no céu. Irmãos, a beleza e a funcionalidade do corpo não estão no fato de seus membros serem diferentes. Não, irmãos, mas de todos estarem trabalhando em prol do mesmo objetivo. Então, irmãos, a beleza, a funcionalidade do corpo, ela está no fato de os seus membros todos ter o mesmo objetivo, trabalhando com o mesmo objetivo de ter harmonia e atendendo o comando da cabeça. Assim é na igreja, irmãos. A beleza da igreja, a funcionalidade da igreja não está em nós, é claro, sermos diferentes. As diferenças, elas vêm complementar, mas a beleza principal e a funcionalidade de tudo isso é que tudo que nós fizemos, com todas as nossas diferenças, mas nós temos um objetivo: de obedecer o comando de Cristo e de honrar e glorificar e magnificar o nome do Senhor. O nome do Senhor é magnificado, é glorificado, irmãos, através das nossas atitudes. As nossas atitudes vêm para abençoar um outro e para glorificar ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a igreja, como uma família, ela deve cultivar o amor. A igreja, ela precisa viver no verdadeiro amor e cultivar o perdoar, irmãos, o perdão um pelos outros, saber perdoar os outros, porque nós vemos que nos relacionamentos familiares,
e como também dentro da igreja, muitas vezes tem queixa um dos outros. E até falhamos, e até muitas vezes decepcionamos uns aos outros. Através da nossa maneira de agir, de falar, de pensar, muitas vezes podemos decepcionar nossos irmãos. Assim como numa família. Numa família, quantas guerrinhas entre irmãos, principalmente quando são ainda imaturos, né? Aquela guerrinha, muitas vezes por coisas tão banais, os irmãos se brigam. Mas daqui a pouco também já estão se amando. Na igreja, irmãos, não pode ser diferente. Quando isso acontece, a atitude cristã, irmãos, quando acontecem essas diferenças, quando acontece a queixa contra um irmão, quando você fica decepcionado com outro irmão, você não pode banir esse irmão da tua agenda, do teu coração, da tua mente, das tuas orações. Irmão, você não pode lacrar a porta do teu coração e dizer: eu não quero mais nem amizade com esse irmão. Irmão é irmão, irmãos. Por mais que ele te machucou, por mais que ele mas é teu irmão. Irmãos, você não pode ficar com indiferença com o teu irmão. Você precisa amá-lo, você precisa perdoá-lo. O perdão precisa fazer parte da nossa essência. Irmãos, nós seremos conhecidos e somos conhecidos pelo amor. É o amor que faz a diferença. Nós só vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. E para amarmos, nós temos que saber perdoar. Tem que haver o perdão. Porque eu não vou dizer que não tem irmão chato, não vou dizer que tem irmão que não ofende, não vou dizer que não tem irmão que é ignorante, eu não vou dizer que tem irmão que, quem sabe, te machucou, que te ofendeu, e você pode dizer: ah, pastor, mas você não sabe o que aquele irmão fez, o que aquele irmão falou, o que aquele irmão inventou de mim. Mas é irmão. E você precisa entender que a tua vitória estará sempre no perdão, no você perdoar. A igreja do Senhor aqui na terra, irmãos, ela não pode copiar os maus exemplos deixados por famílias. Ou também ela não pode copiar os maus exemplos que havia lá na igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, irmãos, foi a igreja problemática. Ela era uma igreja abençoada, sim, tinha os dons espirituais, mas ela foi uma igreja problemática. Deu dor de cabeça para os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Teve dificuldade de pastorear essa igreja. A prova que não existem igrejas perfeitas. Mas nós precisamos copiar os bons exemplos. Como verdadeiros crentes, sempre precisamos construir pontes de comunhão, em vez de cavar abismo de separação. Tem crentes, irmãos, que são peritos, hábeis em cavar abismo de separação, em quebrar as pontes, que vão levar você a um relacionamento mais forte com outro irmão. Você não foi chamado para derribar nenhuma ponte, mas para construir ponte que te leva ao coração do irmão, que te leve ao relacionamento um com o outro. Igreja, irmãos, é relacionamento. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender dentro da igreja que precisa haver relacionamento. Por isso que a igreja precisa, os irmãos que vão chegando, precisam fazer amizade com os que já estão aqui, e os que já estão precisam ser abertos para puxar os que estão chegando para dentro, e não deixar as pessoas que estão chegando isoladas, porque a igreja é relacionamento, é uma família. Quando chega um irmão, aquele irmão ele precisa de cuidado, ele precisa de relacionar, ele precisa de carinho dos que já estão. Assim é na igreja, irmãos. Quando chega novos membros, novos irmãos, a igreja que já está precisa abrir o coração para receber os novos que estão chegando. Irmãos, todo crente precisa desenvolver esse ministério do perdão, do amor, da reconciliação. Você não foi chamado para jogar um contra o outro. Se alguém falou alguma coisa de alguém para você, você
não pode levar isso adiante, você precisa corrigir aquele que te trouxe. Irmão, você sabe se isso é verdade? Você tem certeza absoluta que isso é realmente a pura verdade? Não, mas tal pessoa me falou, mas essa pessoa, será que não acrescentou um pouco? Será que não diminuiu um pouco? Qual é a intenção dessa pessoa falar isso para você? Isso que você está falando para mim, está ajudando essa pessoa? Está abençoando essa pessoa? Vai trazer benefício a essa pessoa? São perguntas que eu preciso fazer, irmãos. Deus abomina, irmãos. Nós temos que entender, a igreja aqui tem que entender, aqui na terra, e quando eu falo aqui na terra, então eu estou falando da igreja aqui em Blumenau, a igreja que precisa entender que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que é fazedor de contendas, aquele que semeia contendas. Não seja tu, meu querido, um semeador de contendas, mas você foi chamado para semear a paz, para semear a harmonia, para semear o amor, para ser um canal de bênção na vida do seu irmão. Então, irmão, seja uma abençoadora. A igreja, como família, ela deve ser um lugar de sustentação e apoio para um com os outros. A igreja, irmãos, ela deve saber sustentar, apoiar, ajudar, animar, motivar aquele que chega à igreja, os novos convertidos principalmente. Uma família saudável, irmãos, é caracterizada por atitudes de apoio, por atitudes de encorajamento, por atitude de sustentar, de abençoar todas as pessoas que chegam à igreja. Quando um cai, irmãos, porque ninguém é perfeito, pode até cair, pode errar, pode falhar. Quando um cai, nós não podemos chegar e ele caiu, está caído e agora eu vou ainda chutá-lo, eu vou acabar de matar. Não, irmãos, quando um cai, os outros precisam dar a mão, estender a mão para que ele venha se levantar, irmãos. Porque quando um triunfa, todos celebram, todos triunfam. Quando um se machuca, quando um cai, todos se entristecem. Essa é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, irmãos, não é o crente se alegrando com a derrota de outro crente. Não, irmãos. Quando um crente peca, quando um crente falha, quando um crente se desvia, nós deveríamos chorar, irmãos. Nós devemos chorar. Porque se eu machucar o meu dedo, eu não vou me alegrar, eu vou chorar. E é assim que deveria ser, irmãos, quando a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo e membros desse corpo. Aqui diz claramente, irmãos, no versículo que nós lemos: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Se eu machucar uma unha, irmãos, e como dói quando machuca uma unha, né? Como dói. Uma unha, ela tem o seu valor, e que valor tem. E se você já apertou a unha numa porta, numa batida, e que dor, né, irmãos? Que dor. Irmãos, e por que quando um crente cai, ou se machuca, ou falha, ou peca, ou erra, ou se desvia, parece que hoje, quando um crente se desvia, parece que é algo normal. A gente não sente, nós não sentimos mais. Parece que estamos amortecidos. Não há mais a sensibilidade de chorar por aquele que caiu, aquele que se desviou, aquele que foi para trás, aquele que mas ele se desviou, pastor, mas ele pecou. Irmãos, ele pecou sim, ele vai ter consequências disso. Mas nós deveríamos chorar por aqueles que pecaram, nós deveríamos chorar por aqueles que desviaram, e não só chorar, como ir de atrás, irmãos. É dever não só do pastor, é dever de toda a igreja ir de atrás, ir lá,
tentar buscar, tentar levantar, tentar sarar aquele que está ferido, porque quando você machuca um dedo, você vai de atrás de remédio, de alguma solução para que aquela dor a amenize o quanto antes possível, para que o dedo volte a ficar completamente sarado. E assim é o nosso irmão. Quantos irmãos que você viu voltar para trás? Quantos irmãos você viu se desviar? Quantos que pararam no meio do caminho? Quantos que estão feridos, machucados? Quem sabe esperando um remédio, esperando alguma coisa, e você não está fazendo nada? Nós precisamos olhar para aqueles que pararam no meio da caminhada. Quantos que muitas vezes chegam, se filiam aqui conosco, que estão conosco, daqui a pouco desaparecem, mas parece que nenhum crente sentiu a falta dele, parece que ninguém sentiu. Não, irmãos, nós precisamos então fortalecer os relacionamentos, para conhecer mais um ao outro, para abençoar mais um ao outro, para que possamos sentir falta um do outro também, irmãos. Na igreja, nós fomos chamados para servir um ao outro, para orar um pelo outro, para abençoar um ao outro, para ajudar um ao outro e para perdoar. O perdão precisa fazer parte da essência do cristão. O cristão que não sabe perdoar, ele não passou pelo novo nascimento. O cristão que não sabe perdoar, ele não vai conseguir entrar no céu, irmão. Não tem como, porque o seu coração fica azedo, amargurado, fica sendo um poço de entulho, de coisas que não agradam ao Senhor. Um crente que não sabe perdoar é um crente entulhado de amargura. E o perdão, irmãos, faz parte do caráter do crente, porque Jesus nos perdoou, Ele ensinou a lição. Irmãos, o coração de Deus muitas vezes é ferido, muitas vezes o Espírito Santo é entristecido, o Evangelho é desonrado quando deixamos de amar um ao outro, quando deixamos de perdoar um ao outro, quando deixamos de ser um exemplo de perdão e quando deixamos de fazer aquilo que Jesus mandou, perdoar uns aos outros. Na igreja, nós não podemos deixar espaço para inveja, para disputas, para facções, para intrigas, para ciúmes, para encrencas, para divisões, para grupos. Parece que ninguém entra e ninguém fecha. Não pode ter isso na igreja, grupos, irmão, aqueles grupinhos fechados que parece que ninguém entra, ninguém sai, e são grupinhos. Na igreja não pode ter facções. Nós somos um corpo que pertencemos a Cristo, e nós vamos lutando todos para todos chegarmos lá, irmãos, todos chegarmos lá. Pertencemos uns aos outros, irmãos. Nós pertencemos um ao outro. Nós não somos partes dissociadas, amputadas. Não, irmãos. Se nós ficarmos amputados, não vai ter vida. Vamos morrer. Não vai ter energia, não vai ter comando. Não, irmãos, nós estamos ligados a um comando, nós pertencemos um ao outro. Eu pertenço a você, você pertence a mim, irmãos. Nós pertencemos um ao outro e o nosso comandante é Cristo, aleluia. Irmãos, a vitória de um é a vitória do outro, o triunfo de um é o triunfo do outro, como também a dor de um crente é a minha dor também. Quando você sofre, eu também sofro. Quando você ganha, eu estou ganhando. Quando você se alegra, eu também me alegro. Quando você chora, eu também devo chorar. Quando você tem vitória, eu também sou vitorioso. Mas quando você perde, eu também estou perdendo. Isso é cristianismo, irmãos. Cristianismo é nós nos alegrar um com o outro. E se for para chorar, chorar um com os outros. Todos têm que dar liberdade para o Espírito Santo, para que Ele nos ajude a viver como uma família unida, irmãos. Pois
é na prática do amor que nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. E sabemos, irmãos, que o Espírito Santo é aquele que nos dá força para vivermos em harmonia uns com os outros. A igreja sempre será, irmãos, a encantadora família de Deus aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Você tem que ter isso na mente, você tem que ter isso no coração, você tem que ter isso bem definido na tua vida. Eu sou um representante de Deus aqui na terra, eu sou membro do corpo de Cristo aqui na terra. Mas você não é um membro sozinho, você não é só a mão, não, irmãos. Já pensou se o corpo fosse só mão? Seria uma monstruosidade. Pensou se todo o meu corpo aqui fosse mão? Eu seria um monstro? Eu preciso do pé, eu preciso da cabeça, eu preciso de todos os órgãos, todos os membros. Assim, irmãos, que a Bíblia, Jesus pega, e através de Paulo, ele vai mostrando exatamente isso. Ele pega para definir a igreja, o corpo humano, que é realmente a máquina mais perfeita do mundo, sem dúvida. E exatamente, irmãos, é pegado o exemplo de um corpo para mostrar a igreja de Jesus Cristo. E fazer parte dessa família, irmãos. Fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja, é muito mais do que privilégio, irmãos. É uma grande demonstração da infinita bondade e misericórdia do Senhor. Você fazer parte do membro do corpo de Cristo é graça, é a graça de Deus derramada em nossa vida, é a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, porque entre os bilhões desse mundo, Deus resolveu escolher você para fazer parte do seu corpo aqui na terra. Isso é muita graça, irmãos. Isso é muita graça. Olha que eu fico olhando para mim, irmãos. Quem sou eu? Cheio de imperfeições. Talvez não sei nem falar direito português. Cheio de muitas vezes algumas coisas pessoais, cheio de imperfeições. Mas Deus escolheu a mim, entre os bilhões, Ele escolheu você, irmãos. Então, é um privilégio pertencer ao corpo de Cristo, é um privilégio pertencer à igreja. Você é a igreja de Cristo aqui na terra, irmãos. Isso não é pouca coisa, não. Isso é para você toda hora estar de cabeça levantada e saber que você é um privilegiado, que você é um bem-aventurado, porque a graça de Deus te alcançou e você pertence à igreja de Cristo. Precisamos ver todos os crentes comprometidos, irmãos, com a unidade da igreja. Todo crente, irmãos, ele precisa ter esse compromisso. Todo crente irmãos, a igreja, ela cresceria muito mais, ela teria muita mais paz, harmonia, crescimento em todas as áreas, se cada crente fosse mais comprometido com a igreja, com a unidade da igreja, em abençoar um ao outro, de ajudar um ao outro, de palmilhar o caminho para o outro transitar. Irmãos, nós precisamos estar mais comprometidos com o sucesso um do outro. Eu preciso estar mais comprometido com o sucesso de cada crente, com a vitória de cada crente, com a saúde espiritual, com a saúde física, com a dor de cada crente. Quando você sofre, eu sofro também. Quando você se alegra, eu quero me alegrar também. Por isso, irmãos, que nós devemos fazer notório, fazer notórias as necessidades, mas também as alegrias. Por isso que você deve pedir oração quando está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está passando por uma doença, está passando por um diagnóstico complicado. Faça notório, peça oração. A igreja, ela sente por você, ela precisa estar unido para te ajudar. Se não puder ajudar ali pessoalmente, mas pelo menos em oração vai te ajudar. E é uma boa coisa a oração de intercessão. Mas também as tuas vitórias. Conte também as tuas vitórias.
porque a igreja se alegra em saber que você está tendo vitória na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, na vida material, que você está tendo conquista. A tua vitória é a nossa vitória, a tua alegria é a nossa alegria. E assim, irmãos, nós vamos vivendo passo a passo, com firmeza, rumo aos céus, porque lá é o nosso lugar. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós temos imperfeições, mas o Senhor vai nos aperfeiçoando, irmãos. A palavra de Deus vai nos aperfeiçoando, vai tirando as imperfeições da nossa vida, e nós vamos sendo cristão perfeito, e daqui a pouco, irmãos, nós estaremos para todo sempre com Cristo. Aleluia. Irmãos, o que você está fazendo para que a igreja seja melhor? Quando eu falo igreja, não estou falando aqui apenas do templo. Isso aqui é o templo. A igreja que eu estou falando agora aqui é você. Você é a igreja. Mas o teu irmão que está ao teu lado é a igreja também. O que você está fazendo para que o teu irmão que está aí ao teu lado, que você vê, que você muitas vezes nem consegue cumprimentar ele, mas ele é membro desse corpo. O que você faz para abençoar os outros? O que você faz para abençoar e para deixar a pessoa bem à vontade, aqueles que chegam pela primeira vez ou os que estão chegando na igreja? Você é responsável na harmonia da igreja, na paz na igreja, na felicidade da igreja, e que todos venham sentir muito bem aqui, irmãos. Esse é o lugar de gente feliz. É aqui que você tem que sentir a felicidade, e essa felicidade você tem que transmitir para outros, para que outros possam conhecer a Jesus também. Amém, irmãos? Ficamos em pé nesse momento. Meus queridos, você não pode dizer que não aceita aquele irmão. Mas aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, mas é teu irmão. Teu irmão. Abençoe ele, ore por ele. Tem uns irmãos assim meio complicados, né? Meio revoltados na vida. Tem. Numa casa tem, assim, aqueles que muitas vezes costuma dizer numa casa, é a ovelha negra da casa, né? Esse é a ovelha negra da casa, aquele irmão revoltado, né? Tem, na igreja tem também. Ah, quer dizer que tem ovelha negra na igreja? Sei lá. Tem ovelha rebelde, né, irmãos? Tem ovelha rebelde na igreja, né? Mas o Senhor é especialista para trabalhar com a ovelha rebelde, né? Com a ovelha rebelde. Meus irmãos, muitas vezes a rebeldia está em nós, né? Nós somos muitas vezes essa ovelha rebelde. Mas o Senhor está aqui para trabalhar. Independe da raça, independe se fala alemão, se fala português, malemal, se fala inglês, independe da cor, somos todos irmãos. Precisamos amar um ao outro, amar o japonês, o chinês, o africano, o português, o brasileiro. Todos pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo. E não temos escolha, temos que receber e saber amar um ao outro, compreender um ao outro. Se na igreja cada um desempenhar o seu papel, irmãos,
nós vamos ser mais abençoados. Vamos orar uns 10 minutos, irmãos? Vamos? Para que o Senhor nos dê mais amor, mais compreensão. Se você não puder dobrar o joelho sentado mesmo, mas vamos falar com Deus. É bom você falar com Deus, é bom você orar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus.